Ele está atropelando a nossa democracia. Ele interveio nas eleições de 2022, quando censurou com o aval do STF. O Carmen Lúcia mesmo falou. Só dessa vez. E aí continuou distorcendo a democracia. Eu falo claramente. Eu não acho esse governo legítimo em função de uma eleição que teve claramente interferência. A gente vai falar da CPMI que vai parar o país. A CPMI do INSS. Há grandes expectativas da direita à esquerda. Ela vai começar a funcionar essa semana. Expectativa da direita, porque a esquerda quer esconder o assunto. Essa aqui é a verdade. Uma bomba estourou em cima do governo Lula. Essa daqui é uma das piores notícias que o governo está recebendo nessa semana. O governo Lula está prestes a cair pelo fato de que foi instaurado a CPMI do INSS. Aqui é que a bomba chiou e é aqui que a casa vai cair. Porque o governo, ele articulou, ele trabalhou para que isso não acontecesse. Lá no começo, colocaram a Gleisi Hoffmann, o governo articulou com parlamentares para que eles não assinassem. Veja só, pessoal, fizeram de tudo para blindar e disseram, não, vamos deixar isso nas mãos da Polícia Federal, porque eles sabem investigar muito melhor do que os deputados. Essa foi a argumentação. Veja só, tudo isso para que blindasse ali, deixasse nas mãos da Polícia Federal. Por quê? Porque se tiver algum integrante do governo que teve, porque o Carlos Lupe, ele não renunciou à toa, simplesmente estourou na mão dele e ele simplesmente disse, ó, tô fora do governo. Aí interessante, agora ele está em casa, não foi investigado, arquivaram esse processo contra ele, ele não está respondendo a nada, então é inacreditável. Tem peixe grande aí e a casa do PT, do Lula, da esquerda vai cair nessas investigações. Tomara que eles aprofundem e um dos nomes que já está cogitado para prestar esclarecimento diante dos deputados é o irmão do Lula, o Frei Chico. O que será que ele vai dizer ali? Eu tô só esperando para ver o que é que vai acontecer, né? Tomara que quem roubou os aposentados, esse roubo bilionário, seja preso. Devolver eu acho muito difícil. Os brasileiros é que vão pagar. Mas tomara que seja preso. Se o governo tá ruim, agora é que vai piorar. Também quero deixar aqui, porque nós ficamos sabendo essa semana que Alexandre de Moraes disse que não ia recuar de jeito nenhum com relação às decisões, com relação ao julgamento de Bolsonaro. E ele disse que não tem medo de nenhuma sanção que venha lá de fora. Veja só, ele só está tomando a atitude arbitrária de um ditador e eu vou deixar um advogado falando sobre isso aqui. Isso aqui foi num debate na CNN. Também vou deixar as falas de um general que desmentiu Alexandre de Moraes da frente dele. Alexandre de Moraes insistindo numa pergunta e o general disse não. Negou na frente dele. Mas bora ver essa matéria aqui que vai derrubar o governo. Essa matéria do INSS, isso aqui é uma pedra no sapato para o governo Lula. Bora ver isso aqui, pessoal. A gente vai falar da CPMI que vai parar o país. A CPMI do INSS. Há grandes expectativas da direita à esquerda. Ela vai começar a funcionar essa semana. Expectativa da direita, porque a esquerda quer esconder o assunto. Essa aqui é a verdade. O PL de Jair Bolsonaro pretende apresentar um requerimento de convocação do José Ferreira da Silva, irmão do presidente Lula, isso no âmbito da CPMI. A comissão parlamentar para apurar fraudes em aposentadorias e pensões deve ser instalada amanhã com a divulgação do cronograma de reuniões. Os partidos de oposição já trabalham com uma lista de pedidos de requerimento para as primeiras sessões, entre eles, para que seja ouvido o irmão do presidente, o conhecido como Frei Chico. A Polícia Federal apontou que o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical, que tem José Ferreira como vice-presidente, aumentou seu faturamento com base na arrecadação do INSS. O aumento da arrecadação saltou de 17 milhões em 2019 para 90 milhões em 2023. Não saltou quase nada, não foi? Saltar de 19 para 90 milhões é inacreditável. Já pensou se seu salário saltasse desse jeito? De 17 milhões saltou aqui a arrecadação para 90 milhões a arrecadação de 2019 a 2023. Inacreditável. É por isso que eu digo, a casa vai cair. Tomara que não blindem, tomara que não censurem, tomara que deem alguma coisa.
Por aqui, ó, nem começou ainda a CPMI, mas nós já estamos vendo que a sujeira que está aparecendo, né? O total arrecadado é de 259 milhões. Isso de acordo com o relatório da Polícia Federal. Isso é o que a Polícia Federal está falando, porque nós sabemos que a Polícia Federal ela é um órgão independente, né, um órgão de Estado, mas o diretor da Polícia Federal é super amigo do presidente Lula. Eu tenho certeza que se isso ficasse somente na mão da Polícia Federal e não tivesse essa CPMI, tinha muita coisa que eles iam passar a mão por cima. Essa CPMI eu acho que ela vai trazer mais luz aonde a Polícia Federal que eu digo, pelo menos aqueles que querem blindar, se tiver alguma sujeira do governo e o diretor da Polícia Federal souber, pelo menos por ele ser amigo do Lula e não querer derrubar e sujar o governo, eles não, vamos deixar isso aqui quieto. A gente já sabe quem é o diretor da Polícia Federal, né? Mas bora ver o que é que essa CPMI vai trazer de fatos e de verdade e esclarecimento para nós. O irmão do Lula já vai ser um dos nomes que vai prestar esclarecimento, o outro tem que ser o Carlos Lupe, que foi uma das pessoas que, na hora que estourou a bomba, saiu logo do governo, Supremo Tribunal Federal engavetou os processos que tinha contra ele, mas tomara que ele responda e que pessoas sejam presas, né? Porque até agora ninguém foi preso. Inacreditável, um roubo bilionário e ninguém foi preso. Parece que todo mundo esqueceu, parece que o Lula está fazendo essas bravatas justamente para jogar uma pá de cal em cima nisso, para que todo mundo esqueça que esse roubo aconteceu. Mas eu acredito que muita coisa vai vir aí e eu tenho certeza que um balde de água gelada vai ser jogado em cima do Lula e do governo dele. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, disse em entrevista ao jornal norte-americano The Washington Post que não existe a menor possibilidade de ele recuar nas decisões sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Alexis, o ministro Alexandre de Moraes dobra a aposta ao dizer que não há possibilidade de recuar? Ele simplesmente se comporta igual um ditador, né? Arrogância, vaidade, já está sujo com a lei Magnitsky e agora diz que não vai recuar. Mas veja as falas desse advogado aqui. Tudo isso aqui é verdade, é fato. Nós concordamos claramente com isso aqui, ó. Na verdade, ele se expõe, ele mostra exatamente o que ele pensa que é. Ele acha que é o guardião da democracia, ele acha que é o dono das virtudes, ele acha que ele é o dono da verdade. E dessa forma ele mostra nessa entrevista, em vários trechos, como se fosse muito experiente em enfrentar golpes, como se fosse muito experiente em saber censurar as redes sociais, como se estivesse fazendo tudo isso em nome da democracia, para a saudável democracia brasileira. Mas o que ele não percebe é que ele está se comportando exatamente como um ditador. Porque todo ditador fala em liberdade, em coisas nobres, e justifica os seus atos autoritários de censura, de impedir que a população tome as suas próprias decisões, sempre em nome de algo maior, de algo nobre, que é, no caso, a democracia. Mas tudo que a democracia não precisa é de alguém que seja o seu guardião, aquele que sabe tudo. A democracia precisa de liberdade para poder fazer um movimento natural da população, que talvez erre numa eleição, mas tenha certeza de que essa pessoa errada eleita não continue no poder, porque a democracia não foi feita para eleger os melhores, mas para ter certeza que os piores não fiquem no lugar, na cadeira do eleito. E quando ele fala do jeito que ele falou, ele mostra claramente o que ele está fazendo com o Brasil. Ele está atropelando a nossa democracia. Ele interveio nas eleições de 2022, quando censurou com o aval do STF. O Carmen Lúcia mesmo falou, só dessa vez. E aí continuou distorcendo a democracia, eu falo claramente. Eu não acho esse governo legítimo em função de uma eleição que teve claramente interferência. Pior, Alexandre de Moraes esquece que nesse processo do qual ele já tomou opinião, ele já declara que é golpe, ele não está mais investigando. E tem um ponto interessantíssimo, ele deveria ser claramente se dizer impedido, porque no processo existe um suposto tentativa de assassinato dele, um assassinato do presidente Lula e de outros, no qual ele é parte interessada. Ele tem conflito de interesse. Ele não poderia estar julgando, ele não poderia estar conduzindo esse processo. Mas quando ele fala que não recua em nenhum momento, em nenhum ponto, é porque ele se enche com essas virtudes, ele enche se achando o dono da verdade e, portanto, ele não tem o que recuar, porque ele nem pensa na possibilidade de estar errado. Ele nem pensa na possibilidade de estar sendo o mais antidemocrático de todos os juízes e botando o Supremo numa situação extremamente delicada. As pesquisas mostram isso, a popularidade dele mostra isso, no qual Alexandre de Moraes está ficando cada vez mais preso das suas próprias ações, porque toda ação tem uma reação e tudo que ele impõe de autoritarismo, ele mesmo não está podendo mais ter a sua cidadania. Olha que contradição, olha que ironia que está acontecendo. Então, no fato, o que acontece nesse caso, ele está dobrando a aposta, mas ele não está tendo a humildade de fazer uma autocrítica, de parar e pensar e talvez conversar com outras pessoas que não sejam do meio para tentar entender e se enxergar. Ele não se enxerga.
Isso é muito característico de pessoas extremamente autoritárias. E no caso dele, o freio que deveria ser o Senado não está funcionando. E aí ele se empodera cada vez mais. Então, de fato, ele não vai recuar, ele vai insistir, pode vir magrinhos que for, mas no momento ele vai sentir, talvez, que o que ele está fazendo é absolutamente antidemocrático. Eu acho que nem sentimento ele tem mais, porque ele está obcecado por isso. A sentença já está dada, pode ter advogado, pode ter testemunha, pode ter o que for. Ele já está com o veredito dado, aí tem essa lei magnífica. É como ele disse, ele vai dobrar a aposta, ele disse que não tem medo, então é aquela coisa, né? É como ele, o advogado, esse advogado aqui que está nesse debate aqui, ele disse, ele está obcecado, ele quer prender. Como é que ele, que foi a vítima, está julgando? Não existe isso. E outra fala que ele disse aqui, o freio que poderia parar Alexandre de Moraes, impedir Alexandre de Moraes, era o Senado Federal. Mas o Senado Federal, na pessoa do presidente, né, infelizmente não vai fazer nada, não quer fazer nada, não vai pautar impeachment. Ele já deixou isso muito claro. Tivemos 41 assinaturas, mas essas 41 assinaturas foi mesmo que pegar o papel das assinaturas, rasgar e jogar no lixo, porque o presidente Alcolumbre não vai colocar isso para frente, porque não sabemos, alguma coisa tem. Ou para blindar Alexandre de Moraes, ou porque ele quer ver Bolsonaro preso de toda forma mesmo, porque eles estão com essa narrativa de golpe, isso não vai acabar mesmo. Isso só vai acabar para Alexandre de Moraes, não é nem no dia que Bolsonaro estiver preso, é no dia que, infelizmente, que acontecer, né, que Bolsonaro morrer. É isso que estão fazendo, né? Infelizmente, essa é a triste realidade. A gente diz isso assim, mas é porque é o fato. O Bolsonaro teve que já passar pelo hospital, já devido à situação, né, daquela facada que ele levou, está hospitalizado. Imagina agora, ele na idade que ele tem, 70 anos, com a situação das suas cirurgias, que ele já passou por diversas cirurgias, e ter que ficar preso, é inacreditável, né? Aí já foi censurado, não pode usar rede social, tá com a tornozeleira eletrônica, vai ser julgado e provavelmente, do jeito que algumas pessoas estão falando aí, vai pegar mais de 40 anos de prisão. É só no Brasil um negócio desse. É inacreditável. A Magnitsky veio contra ele. Acredito que mais sanções sobre os ministros vão vir depois desse julgamento, porque aí eles estão observando lá dos Estados Unidos, o presidente e a cúpula lá, quem vai votar favorável, como eles vão votar, para colocar sanções nesses ministros também. Mas eu digo e repito, o único órgão que poderia fazer alguma coisa, frear os ministros, era o Senado Federal. Isso só vai ser possível nas próximas eleições, colocando senadores independentes para mudar o estado que está. Porque se continuar esses senadores e principalmente esse presidente do Senado, as coisas não vão mudar. Mas bora olhar isso aqui, ó. Que Alexandre de Moraes vai, nesse interrogatório aqui já passou, mas Alexandre de Moraes interrogando isso aqui, Alexandre de Moraes vai insistir para que esse general fale algo que ia acontecer, e o general disse não, isso não ia acontecer, não ia acontecer e não ia acontecer. Bora ver isso aqui, ó. O senhor teria sido o único que, abre aspas, colocaria as tropas da Marinha à disposição do presidente. O senhor se recorda disso? Eu me recordo do que disse o brigadeiro Batista Júnior. E isso não ocorreu? Não, senhor. Em primeiro lugar, o brigadeiro Batista Júnior não estava presente nessa reunião. O comandante Freire disse, perdão, verdade. O comandante General Freire Gomes estava presente. Isso. Ele disse que o senhor teria sido o único que colocaria as tropas da Marinha à disposição. Isso ocorreu ou não? Não, senhor. Não ocorreu. O senhor nem tocou nesse assunto. Vocês veem que ele fica insistindo, né? O Alexandre de Moraes, você ia colocar as tropas na rua? Ele disse não. Não ocorreu. Não. Ou seja, quer que repita quantas vezes? Mas é aquela coisa, por mais que ele negue o fato de que não ia colocar as tropas na rua, mas isso não muda a realidade de que para ele foi golpe do mesmo jeito, com tropa ou sem tropa. Para o Alexandre foi golpe. O senhor vai ter essa oportunidade. O senhor não tocou nesse assunto. Senhor ministro, como eu lhe disse há pouco,
não houve deliberações, nem o presidente não abriu a palavra para nós. Ele fez as considerações dele, expressou o que pareciam para mim mais preocupações e análise de possibilidades do que propriamente uma ideia ou uma intenção de conduzir alguma coisa em uma certa direção. A única que eu percebi que me era tangível e importante era a preocupação com a segurança pública, para a qual a GLO é um instrumento adequado dentro de certos parâmetros, que o senhor bem sabe. Então, eu, como é normal na minha atitude, eu me atenho às minhas funções e às minhas responsabilidades. Faz parte às vezes, né, lendo alguns desses depoimentos, eu tenho certa dúvida de procedimentos, porque o senhor sabe que nós estamos tratando de militares. A Marinha é extremamente hierarquizada e nós seguimos bem à risca o Estatuto dos Militares. Pois é, ele já deixou muito claro aqui, ó, não ia haver essa possibilidade, eu não ia colocar as tropas na rua, e tudo que o Bolsonaro falou, como ele disse aqui, era alguma possibilidade de uma GLO, que está totalmente dentro da Constituição. Então, essa narrativa de golpe, só na cabeça dos ministros que querem julgar, e que por mais que venha generais, venha advogados e todos neguem o fato, isso não se encaixa para ele, né? Nós vimos tudo isso aí, os advogados mostrando provas, datas, um monte de coisa, e disseram que deram ampla defesa, né? Os advogados nem tiveram acesso a tudo. Mas não adianta, os melhores advogados do mundo podem vir para defender Bolsonaro, não muda a sentença. Essa é a triste realidade. É exatamente isso que nós estamos enxergando, né? Um julgamento totalmente parcial, totalmente político, que essa que é a verdade. Um julgamento onde a sentença já está dada, os seus piores inimigos é que vão julgar, porque se nós for olhar quem vai julgar é o Alexandre de Moraes, é o Zanin, que era ex-advogado do Lula, era o Flávio Dino, um dos piores inimigos e adversários de Bolsonaro, Carmen Lúcia, que também é outra que não vai com a cara de Bolsonaro, e o único que está ali nessa primeira turma para julgar, que está na situação de imparcial, ao meu ver, é o Fux. Pronto, só ele. Se tiver um voto divergente nesses 5 votos, vai ser o voto do Fux. Os outros, eu não acredito. Todos eles vão seguir o relator, como eles dizem, né? Vamos seguir o voto do relator. O que o relator disser está dito. Então, se o relator der 100 anos de prisão para Bolsonaro, os outros vão dizer, não, eu vou dar 99. Aí o outro diz, não, eu vou dar 100 também. O outro, 98. Então, é só um exemplo aqui do que eu quero dizer, é que o veredito já está dado. Não tem mais aonde recorrer, é a última instância. O que eles decidirem já está decidido, infelizmente. O ex-presidente, em vez de ser julgado na primeira turma em um juiz normal, igual o Lula foi quando era ex-presidente, foi julgado por um juiz federal. Não, mas o Jair Bolsonaro não, ele já vai ser julgado pela turma do Supremo Tribunal Federal. Depois que julgar, depois que der a sentença, acabou. Não tem mais o que fazer. Infelizmente, é por isso que essas sanções estão vindo para os ministros. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos eles já estão enxergando que isso está politizado. Isso está totalmente parcial. Infelizmente, essa é a triste realidade da nossa democracia brasileira, né? Então aí, salvando a democracia agora, o Alexandre de Moraes e a sua turma. Não esquece de deixar o like, curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.